Bem de manhã, sereno surge o dia, já aves-me entoam seu louvor. Luz vem encher o mundo de alegria, bem de manhã, contigo estou, Senhor. Shalom, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, né, na companhia do Espírito Santo e na companhia da Palavra de Deus, que é o mais importante aqui neste mundo, né? É este livro grandioso, maravilhoso, e nos ajuda, né, nessa caminhada tão difícil aqui na Terra, né? Mas o Senhor está conosco. Então, hoje, gente, eu vou falar sobre perguntas que me fazem, né? Hoje eu vou falar sobre uma delas, que é, e aí, e o dízimo? Como é que fica a situação do dízimo? Então, para dar essa resposta a vocês, eu vou aqui em Deuteronômio 26:12. Deuteronômio 26:12. Olha o que fala aqui. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Então, o Senhor está dizendo aqui que o dízimo é para dar ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, ou seja, a pessoas necessitadas, para ajudar pessoas necessitadas, né? É para isso que se dá o dízimo. E tem também, gente, em Malaquias, aqui no 3, 6, começando do 6, olha o que o Senhor diz. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, os desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de te tornar? E aí ele responde, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição e seus amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Porque por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações me chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor está dando aqui, né, falando aqui, que quando a pessoa cumpre com o mandamento do dízimo, né, vai ter bênçãos terrenas, né, que ele fala muito claro aqui, né, todas as nações me chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Então, está atrelada a bênçãos terrenas, o dízimo, né. Então, o que é que eu faço? Eu guardo meu dízimo, né? Eu tiro meu dízimo e eu ajudo pessoas que eu sei que está precisando, né? Já fiz isso, e guardo para ajudar pessoas e também para comprar coisas assim referente a coisas para o Senhor. Por exemplo, eu precisei de um tripé, então eu comprei com o dinheiro do dízimo, né? Que é para fazer os vídeos. Então é para isso que eu guardo meu dízimo, né? Então, eu dou um exemplo assim para vocês, né? A pessoa que, o Senhor disse aqui que o dízimo é para os levitas foi o povo, a tribo de Levi, que Deus separou para eles trabalharem diretamente no templo, né? Eles trabalhavam no templo. Então, os dízimos que vinha do povo de Israel era para pagar os levitas, que trabalhavam no templo, e os levitas pagavam o dízimo do dízimo. E esse dízimo do dízimo era para a manutenção do templo, né? Que precisasse. Então, aquele dinheiro era para a manutenção do templo. Então,
O senhor fala aqui que sim, é para as pessoas necessitadas, né? E ele fala, né, que o povo israelita não estava pagando dízimo, né? Mas se eles pagassem, eles seriam abençoados. Para trazer o tesouro, né? E o que é que acontece? Com o dinheiro do dízimo, o Senhor ajuda aqueles que trabalham para Ele e ajuda pessoas necessitadas, que estão precisando de ajuda, né? É para isso o dinheiro do dízimo, né? É para pagar as pessoas que trabalham para o Senhor e os necessitados. Então, o meu dízimo é para ajudar pessoas e alguma coisa que precise, que seja relacionada ao trabalho do Senhor. Então, gente, é uma opinião minha, né, que eu quero dar. Como dízimo é para ajudar pessoas necessitadas também, né? Então, a pessoa que saiu da igreja, ou mesmo que está dentro da igreja e está há anos em dificuldade, não sai da dificuldade, né? É a sugestão minha, né? Fazer um acordo com Deus para Deus ajudar essa pessoa a sair das dificuldades, depois que ela tiver sua vida organizada, né? Ela pagar o dízimo, né? Porque é claro que durante esse período que ela vai, né, saldar as dívidas que tem no cartão de crédito da pessoa, ela não vai ficar comprando coisas, né, desnecessárias. Não. O dinheiro que conseguir vai ser para pagar aluguel, para comprar, se mora de aluguel, né? Para comprar comida, gás, luz, água, remédio, essas coisas necessárias. E o restante é para pagar as dívidas. Pagar as dívidas. E eu tenho certeza que Deus vai ajudar. Tenho certeza. Agora, no momento que você fez esse acordo com Deus, né? E você se livra de todas as dívidas e passa a viver com sabedoria com o seu dinheiro né, e a viver uma vida equilibrada financeira, aí você começa a cumprir isso que você falou para Deus, que é pagar o dízimo, né? Deus já te ajudou, você saiu da dificuldade, agora você tem que pagar o dízimo, né? E esse dízimo vai para ajudar outras pessoas, né? E se você estiver na igreja, vai para a igreja, né? Agora, você tem que olhar bem onde é que você está, para saber se realmente esse dízimo está sendo usado da forma como Deus mandou ou não. Porque da forma como Deus mandou, é para pagar quem trabalha para Ele, pastor, isso e aquilo, né? E ajudar as pessoas necessitadas. Pode se ajudar com o dízimo também, está escrito aqui, né? Então, eu vou falar da minha experiência. Da minha experiência. Se a sua foi outra, é uma história sua. A minha história é o que eu vou contar. Eu passei 27 anos dentro da igreja, pagando corretamente meu dízimo. É uma coisa que eu não falhava. Se eu ganhasse 100, era 10, se eu ganhasse 1.000, era 100, por aí vai. Não falhava, né? E nesses anos todos, eu nunca vi essa promessa acontecer na minha casa, né? Da janela aberta, né? Como o senhor fala, né? Que eu abriria as janelas do céu, e você, na minha casa, isso nunca aconteceu, né? Tinha época, gente, que eu passava até necessidade de comida, né? Eu lembro de uma pessoa que eu amo demais, que me ajudou muito nessa época, né? Então, teve uma época também que eu achei tão triste isso. Minha filha na missão, eu não tinha dinheiro para mandar nada para ela. Nada eu não mandava. Durante 1 ano e meio ela na missão e eu não mandava nada para ela porque eu estava em dificuldade séria na minha casa, né? Séria na minha casa. Então, foi assim durante esses anos. Para mim, só foi muita angústia, passei muita angústia, que eu não desejo para ninguém as angústias que eu passei. Dificuldade financeira. E eu era uma pessoa eu não era negligente na obra, eu me dedicava de poder, mente e força na obra. Do pouquinho que eu conseguia, ainda tirava para trabalhar na obra, né? Naquela vida difícil, financeira. A minha casa era uma vergonha. Eu já fiz um vídeo falando para vocês que a minha casa, uma vez uma prima minha quis me levar em casa, que ela tinha carro, né? E eu disse para ela que eu ia ficar no centro da cidade. Por quê? Porque eu tinha vergonha da minha casa. Estava feia, feia mesmo, não tinha dinheiro para nada. E depois que eu comecei, né, que eu saí da igreja, quando eu saí logo, eu me batizei na Adventista e fiquei
fiquei lá um tempo e continuo guardando sábado, essas coisas, mas decidi desde a pandemia a fazer a reunião na minha casa. E desse tempo em diante, aí agora eu estou vendo as promessas de Deus sendo cumpridas, porque eu continuei pagando meu dízimo, guardando meu dízimo para usar, para ajudar pessoas que têm necessidade, né? Como eu já tive a oportunidade de fazer isso, e, e eu estou vendo, sabe, essa promessa sendo cumprida na minha vida agora, na janela do céu ser aberta e as bênçãos chegando no meu lar. Chegou, minha casa hoje está lindinha, arrumadinha, lindinha, bonitinha. Minha casa, o Senhor me deu essa alegria, é como ele fala aqui, né? Chamarão felizes, quer dizer, gente, quem é que se sente feliz? Né? Eu lembro lá atrás que era uma tristeza que eu sentia, que eu não entendia na época, né? Quem é que se sente feliz de estar dependendo dos outros, até para comida, e sua casa, você sabe que a dona de casa que ama sua casa, quer arrumar, quer deixar tudo bonito, e você não tem essa condição de fazer isso, né? Não tem a condição de fazer isso. Então, isso traz tristeza, não felicidade, né? E hoje, minha situação é totalmente o contrário. Deus tem abençoado grandemente a minha casa. Porque o que é que eu faço? Eu estudo a Bíblia, mas eu aplico na minha vida. Como eu já falei, fiz outros vídeos, né? Tudo que agrada a Deus, eu faço, né? E dízimo é uma coisa que está aqui, é uma promessa do Senhor, que Ele vai mandar bênçãos para o nosso lar, se nós pagarmos o dízimo. E eu pagava e não via essas bênçãos chegando no meu lar. Hoje eu vejo chegando. Hoje eu vejo, né? Eu sou muito feliz hoje com tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, né? Sinto alegria imensa de cuidar do meu lar, deixar tudo lindo, tudo maravilhoso. É lindo, né? É lindo. Então, hoje eu fico pensando assim, sabe por que é fácil, né, o adversário enganar a gente? Porque a gente não estuda a Bíblia. Simples assim. Todo o meu sofrimento que eu passei na minha vida, né, foi porque eu não estudava a Bíblia, né? Porque esse ensinamentozinho que mandam para você, isso aí não é o suficiente. É como eu falei no outro vídeo, estudar a Bíblia, em particular com Deus. Você e Deus. O Espírito Santo te orientando, te ensinando, né, mostrando aqui o que você deve fazer. E você colocando em prática, colocando em prática. E como eu já falei várias vezes, muito importante você deixar as obras da carne, porque com as obras da carne você não vai entrar no reino celestial. Você pode fazer o que for. Pode ir para a igreja todo domingo, todo sábado, seja lá o que for, mas se você não deixar as obras da carne, você não vai entrar no reino celestial. Essa é a condição que Deus nos dá para que a gente possa entrar no reino dele, né? Não adianta ir para a igreja todo dia, toda hora. Eu conheço uma pessoa, gente, que vai para a igreja todos os dias. A vida está detonada, detonada de fazer dor, de fazer dor. E vai dizer a ela que aquilo lá está errado, para ver se ela aceita. Não aceita de jeito nenhum. E é de fazer dor. Então, para você ter uma ideia, tudo que você dá a essa pessoa, ela dá para a igreja. E a vida dela é triste. Então, os filhos de Deus são enganados aqui na terra por conta de quê? Por conta de não estudar a Bíblia. Porque quando você estuda a Bíblia, que tua mente vai se abrindo, e você vai, aqui mesmo, ele está mostrando para que foi que Deus criou o dízimo, para pagar para aqueles que trabalham para Ele, e eles tirar o dízimo e também para ajudar a viúva, a pobre, e é para isso que Deus criou o dízimo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para quem você está dando o seu dízimo. O seu dízimo está indo para quem? Você está tendo retorno? Porque não é só questão de bens materiais, mas Deus promete aqui bens materiais para quem paga seu dízimo. Que as bênçãos vão chegar na sua casa. Ele promete e ele cumpre, mas a gente tem que ter sabedoria de saber para quem está pagando o nosso dízimo. Se é para a obra de Deus ou se é... Gente, essa questão de dízimo, o adversário, ele cria igreja
pensando nisso, o adversário, quando cria a igreja, pensando em pegar o dízimo para enricar, para se tornar poderoso. A maioria das igrejas são poderosas, elas arrecadam milhões, não sei quantos mil por mês eles arrecadam, né? E você que está pagando, a bênção está chegando na tua casa? Porque Deus promete e Deus cumpre, né? Então é isso, né? Quando a gente não lê a Bíblia, a gente é cego, a gente não consegue enxergar. Então qualquer um pode enganar, qualquer um pode enganar, né? E você vai junto por quê? Agora olha o que diz em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você quer fazer uma obra boa aqui na Terra, você tem que vir para as Escrituras que está na Bíblia. E aí, aqui ele fala, né, é inspirada por Deus e é útil. A Bíblia é útil para te ensinar, para repreender, né, para te corrigir, para te educar na justiça, a fim de que eu e você, né, seja habilitado para toda boa obra. Você não tem como fazer uma boa obra se você não estiver estudando a Bíblia. Nem dentro do seu lar, nem em qualquer lugar que você vá. No seu trabalho, em lugar nenhum você vai fazer uma boa obra se você não estiver estudando a Bíblia. E é como eu digo, não adianta você estudar a Bíblia e fazer de você mesmo. Não adianta. Você vai estudar a Bíblia e o Senhor está mostrando aqui, né, como você deve fazer, e você não paga dízimo, e você não vai, né? Tem várias coisas aqui que Deus ensina, né? Como a gente, eu estou aprendendo muito, 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 né? Como eu fiz no outro vídeo, já aprendi a importância de manter meus cabelos longos, estou aprendendo a importância do dízimo e estou separando o dízimo. E eu tenho certeza, gente, se vocês estiverem na dificuldade grande e vocês fizeram um pacto com Deus, de Deus ajudar você a sair, e depois que você sair, você começar a pagar seu dízimo, sua casa vai ser próspera. Vai ser próspera, porque Deus vai te ajudar a sair das dívidas e Deus vai te ajudar a você se manter em equilíbrio, não ser precipitado, porque o que traz as dívidas é a precipitação, né? Você comprar coisas que não pode no momento, você comprar coisas que você nem precisa e ali a dívida vai aumentando. Então, cuidado com isso, né? Então, faz esse pacto com Deus, né? Você que está aí em dificuldade, Deus te ajudar, Ele vai te ajudar e depois você começa a pagar seu dízimo, né? Se você fizer isso, você tem que cumprir, porque se você não cumprir, sua situação vai se tornar 1000 vezes pior, né? Quando você faz um pacto com Deus que você não cumpre, então sua situação vai se tornar pior. Então, fica atento aí sobre isso, né? Então é isso, gente. Meu dízimo eu pago. Pago porque está escrito, tem bênçãos atreladas ao dízimo e eu estou vendo isso ser cumprido na minha vida, né? E eu sou feliz hoje, muito feliz, né? E no meu lar eu vejo as bênçãos chegando e eu sei por quê, porque estou guardando da forma como Deus pede. Deixa esse vídeo em nome de Jesus Cristo, amém, e até o próximo.